Conheça um pouco da história de Fredson Freitas, um filho de Paranaíba. Aqui começou tudo, né? Minha origem, minha história, minha família. É aqui na Fazenda Meia Lua que eu conheci o mundo. As primeiras imagens, né, na minha cabeça que eu lembro é daqui. Daqui que eu dei os meus primeiros passos, conheci os animais, as plantas, junto com meus pais, meus avós. Aí chegou a época da escola também, ainda existe ela lá, mas só o prédio, abandonada. Eu ia sozinho, cortava caminho pelo um atalho no meio do pasto, e tinha uma matinha, mas eu cruzava pouco na mata, mas tinha um pouquinho de mata. Mas ficava bem mais perto, e eu fazia esse trajeto. O Fred sempre foi um menino assim muito curioso, muito educado. Na escola eu nunca tive que chamar a atenção dele, desde pequenininho. Ele sempre conviveu bem com todos os alunos. Ele era um menino, um ótimo aluno e muito inteligente. E aí depois, quando chegou na época da quinta série, aí já tinha que ir pro Alto Santana, né, que é o distrito aqui na nossa região. Pra gente já era uma evolução, porque o vôlei mesmo, eu fui conhecer jogo de vôlei lá. Teve um curso de datilografia no Alto Santana, mas como eu estudava à tarde, eu tinha que fazer o curso de manhã. Eu acordava cedo, ajudava o meu pai no leite, no curral, e seguia pro Alto Santana. Aí eu ia de bicicleta, minha mãe já preparava o almoço, eu levava na marmita. Lá eu fazia a datilografia, almoçava lá mesmo, num banquinho lá na rua, em frente ao bar do seu Abel, já ficava para aula à tarde. Terminou a escola no Alto Santana, eu tive que ir para a cidade, para Paranaíba. Era muito complicado porque às vezes a Kombi quebrava ou por conta das chuvas, era estrada de chão e a gente amarrava saquinho nos pés, saquinho de açúcar, para poder chegar até a Kombi com os pés limpos, aí deixava o saquinho, a hora que chegava na escola, para chegar com os pés limpos lá na aula. Engraçado, porque a Kombi ficava cheia de saquinho, porque não era só eu, todo mundo usava do mesmo método. E a nossa realidade era muito diferente de hoje. E me restava só fazer o direito na UEMS, porque Paranaíba não oferecia outro curso, e nem eu podia também. Meus pais não tinham condição de me mandar para outra cidade para fazer faculdade. Então, a opção e a oportunidade era fazer o direito em Paranaíba. E eram 40 vagas para o curso de direito e eu fiquei em 41º. E eu fiquei naquela angústia, né, naquela tristeza de não conseguir uma vaga. Mas o meu pai não desistiu daquilo, sabe? Ele ficou pesquisando e tinha uma amiga que passou no vestibular naquele ano e ela contou que tinha um dos matriculados, que era de Iturama, ele fez a matrícula, mas não aparecia na aula. E aquilo, meu pai ficou inconformado. Como que alguém que pega uma vaga e não estuda, e quem quer estudar não tinha como estudar. E ele ficava todo dia na porta da escola, lá da faculdade, da UEMS, né, da universidade, esperando o ônibus que vinha de Iturama, ver se esse aluno, esse acadêmico que tinha matriculado, aparecia. E não aparecia. E foi aí que ele conheceu uma pessoa que é a Dona Eleusa, que inclusive era da minha turma, e ela dava as notícias. Ela falou, não, eu conheço ele, é lá da minha cidade, e ele não vai mesmo cursar a faculdade. Aí meu pai pediu e ela ajudou muito na época, e ele desistiu, oficializou essa desistência, e no último dia, no último prazo, eu consegui fazer a matrícula do curso de Direito na UEMS. E aí, aquilo foi, pra gente, era tudo, né? Eu era o mais novo da turma, porque muita gente queria fazer faculdade, então os mais velhos também. A Dona Eleusa mesmo, ela
é mais velha que a minha mãe. Essa minha amiga, que era da minha turma, que ajudou, tinha muitos. O seu Dirceu, que era da idade do meu avô. Enfim, eu era o mais novo da turma, mas ali eu pude integrar, conhecer outras culturas. Foi quando tudo foi se abrindo. O campo de visão de mundo para mim foi se abrindo, porque era muito contato, pessoas de fora. Foi clareando, vamos assim dizer. O mundo a luz foi se abrindo, né? E fui fazer estágio, eu estagiei quase que o tempo da graduação todo. Eu fiz estágio no Ministério Público, era com o Dr. Zé Roberto, promotor, depois o Dr. Reinaldo, que me deram oportunidade, eu aprendi muito. Na época era no fórum mesmo que ficava o Ministério Público. E ali eu fui conhecendo o fórum, os servidores, os juízes, tanto que quando eu me formei e fui advogar, eu já tinha uma familiaridade muito grande com o fórum, né? O dia a dia ali de dentro do fórum. Isso me ajudou muito e facilitou, porque eu já tinha experiência junto com a prática que eu acabava de receber o diploma. Então, em 2002 eu me formei e naquele mesmo ano eu já comecei a advogar, porque eu passei na OAB já, graças a Deus, no primeiro exame da ordem eu passei em 2 exames na época, porque podia fazer em mais de um estado. Passei aqui em Mato Grosso do Sul e Minas também. E aí já me inscrevi e comecei a advogar. Aí advoguei, final de 2002 eu já estava advogando, meu escritóriozinho aberto. Logo nos primeiros 2 anos de advocacia, eu fui homenageado pela Associação Comercial, a CIP, né, de Paranaíba, como o advogado destaque do ano. Acho que por 3 anos consecutivos eu ganhei esse prêmio e me deixou muito lisonjeado aquela honraria. E nesse período que eu comecei a advogar, logo eu também estava dando aula. Eu fui dar aula na UEMS, então os meus calouros se tornaram os meus alunos. E dava aula na UEMS e na FIPAR também. Aí quando foi em 2008, a gente resolveu a enfrentar esse desafio da vida pública e eu tive sucesso, fui o mais votado naquela eleição. A gente ficou uma surpresa agradável, né? Mas também com a responsabilidade muito grande nos ombros. E aí exerci o mandato de vereador de 2009 a 2012. Fui intenso, trabalhei, dediquei todo o meu conhecimento, a minha vocação, minha vontade, aquela vontade de ver as coisas acontecer na minha cidade, a cidade que me deu tudo, né? Paranaíba é tudo, é fundamental, porque tudo que eu pude aprender e conhecer da vida, ter tanto intelectualmente, familiarmente, profissionalmente, até mesmo a minha vida, o meu sustento, tudo foi Paranaíba. Então é a cidade que eu amo de paixão mesmo. Então naquele momento eu, como vereador, aquele encanto e dediquei tudo mesmo. Atuei bastante e tenho honra de dizer isso, que em 160 anos de história de Paranaíba, tá nos anais da casa lá, eu fui o vereador que mais atuou, que mais apresentou proposições, que está registrada documentalmente, está lá na Câmara. Depois fui aí fiquei um mandato de vereador. Na outra eleição eu disputei para vice-prefeito, fui vice-prefeito de 2013 a 2016. Aí em 2016 eu me preparava para disputar a eleição de prefeito, mas por questões partidárias, o partido que eu fazia parte na época não permitiu que eu fosse o candidato, escolheram outro candidato. E aí eu não disputei a eleição. Queriam que eu disputasse para vereador, mas eu falei, não, eu dei minha contribuição, eu acho que
eu não posso fazer da política algo que eu não posso largar um momento. A gente tem que intercalar, tem que dar oportunidade também para que outros ocupem os espaços. E de 2016, eu terminei o mandato de vice-prefeito, não disputei a eleição e fiquei sem mandato. Aí fiquei 1 ano de secretário de administração. Depois fui convidado para trabalhar no governo do estado, na vice-governadoria. Na época, a vice-governadora era hoje a deputada Rose Modesto. Eu passei pelo legislativo, passei pelo executivo e passei pelo governo do estado também, conhecendo toda essa estrutura, outros municípios, judiciário também, como advogado, estagiário do Ministério Público e aquela militância dia a dia, a vida forense ali. Isso é muito importante porque eu conseguia entender a engrenagem, como ela funciona, né? E a gente vê isso hoje, que quando a gente consegue entender o porquê de tudo, como funciona, o porquê de um ofício, o porquê de uma resposta, o porquê de uma atuação de uma determinada autoridade, eu acho que isso agrega bastante na nossa vida, tanto pública quanto na nossa vida privada também. Isso é um pouquinho um resumo dessa minha história de vida, resumidamente, é claro, com essa história simples, humilde, mas que busquei a cada instante aproveitar cada oportunidade de crescimento, de abertura de espaços, de conhecimento e o mais importante, por onde eu fui passando, eu fui deixando, acho que o melhor de mim e sempre honrando o meu nome, deixando a minha integridade, honrando aquilo que foi a base maior que a minha família me deu, que é cumprir com honestidade, sempre os nossos compromissos, ter palavra. Não, mas isso tá ótimo. Qual cafezinho? Esse sou eu, Fredson Freitas, um filho de Paranaíba. E o meu desejo é retribuir a Paranaíba tudo que ela me proporcionou.